Fala, minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui onde eu moro faz bastante frio nesse momento, fazem 9 graus, então as coisas não estão muito bem. Mas o draft está chegando, então isso vem nos alegrar o coração, tá bom? Tem muito tempo que eu tô prometendo gravar esse vídeo aqui e eu não gravo, então antes que seja tarde demais, né? Ou seja, antes que o draft passe, eu vim gravar aqui para vocês para falar um pouquinho de AJ Debunta. Não vou dizer que é um vídeo para falar mal ou falar negativamente, eu só vou abordar aqui algumas questões que a gente vem aqui na Rooks trazendo há bastante tempo, já fazem muitos meses, na verdade, desde o começo do processo. A gente tem falado sobre algumas dificuldades do AJ e que, na nossa visão, são bem notórias, bem claras e, de certa forma, ah, gravosas, né, para o seu status como prospecto. Não é que ele seja ruim por causa disso, muito pelo contrário. Ele é um prospecto fantástico, fantástico, fantástico. Então nada do que vocês vão ver aqui é para desmerecer ou para apontar ele como, sei lá, uma fraude, uma farsa, nada do tipo. O AJ é um prospecto muito, muito especial, muito diferente. E essas dificuldades que a gente vai abordar aqui é simplesmente porque aqui na Lux a gente tem o hábito de falar e comentar o que a gente enxerga, né? E se a gente está enxergando algo bem notório, mas se fosse algo pequeno, eventual, a gente não dedicaria um vídeo inteiro só para falar disso. O que a gente vai abordar aqui é algo bem comum no jogo dele e que, na minha avaliação aqui também é bastante, bastante, bastante prejudicial, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de AJ Debunta. Para esse vídeo, eu vou usar uma partida em que o AJ fez 40 pontos, então sim, é esquisito. Eu sei que normalmente quando a gente vai falar mal, a gente fala mal de quando o cara joga mal. Quando a gente fala bem, normalmente a gente fala bem quando ele teve uma partida ótima. E essa foi discutivelmente a melhor partida do AJ, pelo menos na questão de pontuação, que é o que a gente vai focar aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então, para que não digam, né? Ah, mas pegou um vídeo, um jogo em que ele foi mal, contra um time que é muito forte, tudo. Vamos pegar aqui um time, né, que é contra Kansas State, e o EJ fez 40 e poucos pontos, acho que 41 pontos. Então foi uma partidaça dele, numericamente falando, mas na nossa avaliação aqui, na minha visão, tem bastantes asteriscos, bastantes detalhes ali, nuances que ficam despercebidas pelo número e que a gente vai abordar no vídeo de hoje aqui, tá bom? Então vou usar basicamente uma das melhores partidas do AJ para falar sobre as suas principais dificuldades na parte de criação individual e de pontuação. Demorou? Vamos lá então, rapaziada. Vamos começar esse vídeo. Vamos lá. Fiquei pequenininho aqui, porque agora o que menos importa sou eu. O que mais importa é essa tape que a gente vai ver. E eu vou usar todos os arremessos do AJ, tá? Todos. Dos que ele acertou, os que ele errou, os melhores, os piores, os mais ou menos, os. Não importa. Todos os muitos arremessos dele, eu nem sei quantos foram, mas foram bastante, porque vai fazer 40 pontos, tem que arremessar muito. E a gente vai ver aqui tudo. Eu vou tentar não me estender muito em cada jogada, até porque tem muita coisa que se repete, muita coisa que vai, né, se replicando em outras jogadas, então eu vou tentar não me estender muito em cada pontuação, mas vai ser um vídeo tentando ser, né, muito detalhado, muito detalhista, para que a gente não seja injusto na nossa avaliação aqui, tá bom? Vamos começar aqui com a nossa primeira jogada, já com um minutinho aqui, teve uma falta, né? Eu falei que era toda tape, rapaziada. Essa aqui, ó, é uma jogada interessantíssima, tá? Porque ele pode acerta essa esse fadeaway, né? Só que a gente vê que ele não se esforça muito pra driblar, né? A gente vê que ele não se esforça muito pra driblar. Olhem só aqui. Ele bate bola, oferece o ombro, né? E aí ele tem uma vantagem física muito clara, né? Porque ele é um cara de 2,5 de altura, com uma baita envergadura. Acho que é 7,0 de envergadura, né? Então é uma envergadura fantástica, e ele solta um arremesso que acaba caindo. Mas não tem muito esforço para fintar, para criar algum drible ali com o seu marcador. Aqui a gente tem uma falta, ele vai para dentro do lance livre, né? Vamos ver aqui. Não, nem foi o primeiro lance livre, na verdade, né? Essa aqui agora é um interessante. Olhem como ele tira esse pull-up, e os pull-ups de três dele são bem preocupantes, né? Porque a mecânica corporal dele nem é mecânica de mão. A mecânica corporal dele não é muito fluida. Ele acaba chutando com o pé, né? Como se estivesse no movimento de fadeaway mesmo. E isso acaba atrapalhando o equilíbrio corporal dele. Ó, ele chuta com o pé,
Vocês percebem que ele dá um chutezinho aqui? Ele faz isso sempre, né? É bastante claro. Então, esse chutezinho aqui com o pé tira um equilíbrio corporal dele. Ele acaba arremessando meio com as costas para trás, né? Em vez de pular um pouco reto. Claro, ele é um cara mais alto, não vai me arremessar com um armador de 1,90. Não é isso que eu quero. Mas essa tendência dele de dar esse chute acaba tirando um pouco do equilíbrio corporal que ele poderia ter num arremesso como esse que é simples, né? Mas mais grave do que isso é a pouca, não vou dizer vontade, né? Mas a pouca capacidade dele de tentar criar algum desequilíbrio em seu defensor, né? Ele basicamente sai do pick and roll, puxa aqui e tira um arremesso. Quando a gente tira esse arremesso, cara, ele tá aqui totalmente, né, contestado por esse defensor que também não fez grande esforço para contestar, né? Porque ele não precisa, ele só teve que pular, assim. Então, essa falta de, essa falta de, eu não quero dizer vontade, porque não é vontade, é capacidade mesmo, de quem sabe dar alguns dribles, quem sabe balançar esse defensor para poder ter um arremesso um pouquinho mais tranquilo, facilitaria a vida dele. Tá? Então, o primeiro ponto importante que a gente vê aqui. Agora a gente vai ter 2 tentativas de 3, né, na primeira ele erra, e a gente vê até esse chutezinho com a perna também nesse aqui ele cai, né, a bola cai, também nessa jogada de catch and shoot. Vamos ver o que que a gente tem aqui agora, é mais um arremesso de 3. Esse aqui acho que cai também, né. Caiu muita bola nesse jogo, cara, muita bola. E é bom que caia, porque a gente vai ver jogadas que caíram e que não são muito bacanas. Essa aqui é mais uma, né. A gente vê ele saindo de um bloqueio fora da bola, para receber a bola na cabeça do garrafão, né, nem um bloqueio, né. Mas como obviamente, de novo, ele é um cara alto, com envergadura absurda e que tem um volume de jogo que pede jogadas difíceis, ele acaba abusando um pouco disso demais, né. E ele aqui não se esforça de novo pra fintar, ele só recebe a bola e sobe, né. O camarada defensor aqui também não fez muito esforço pra pular, né, ficou bem no chão tranquilo, também não ia conseguir contestar muita coisa aqui, mas a bola cai de novo, mas sem muita construção, né, a construção é um pouco pobre nesse tipo de jogada, né. E como esse tipo de construção acaba sendo pobre, para a NBA, essas tendências vão sendo naturalizadas, enraizadas no jogo dele. Então quando ele chegar na liga, não achem que ele vai chegar e vai do nada começar a criar um monte, assim, porque ele não fazia isso, ele não se acostumou a isso, ele não eh, enraizou em seu jogo a necessidade de bater bola, de criar, de desequilibrar o defensor, de forçar o defensor a ter algum tipo de desafio, né, em balançar, em dar uma sambada aqui, uma sambada ali, né. Os defensores com ele normalmente acabam ficando bem equilibrados até, tá. A gente vai ver isso aqui mais uma vez. Nessa aqui ele tem um baita de um trabalho de pés, ó, pra poder sair, um baita do trabalho de pés, né, e essa é uma das maiores qualidades dele. Aí sai com um floater excelente. Próximo ao ar ali, ao garrafão, ele tem um trabalho de pés fantástico. A gente viu isso aqui de novo, né. Vamos ver essa jogada aqui agora. Mais uma infiltração, simples, né. Foi lá dentro com muita tranquilidade. Mais um arremesso de 3. Bola que não cai. A gente vai ver isso aqui de novo, né. E aqui a gente vê acaba ele saindo na falta, e aqui ele foi para bastante na linha do lance livre, né. Vejam como é que ele cria essa vantagem, né. Aqui, ó, de novo saindo num mismatch contra um armador, né, um cara bem mais baixo do que ele, bem menos físico, menos atlético do que ele faz um gank, sai aqui, né, e quando ele sai, ele não tem muita saída, a não ser pump fake, cava falta, né, não tem muito diferente disso. Não é que não seja bom, né, é bom porque essa é uma das melhores qualidades dele também, eu já falei sobre isso, um vídeo exclusivo sobre isso, sobre como ele não exclusivo, né, mas como ele cava faltas com muita tranquilidade. Mas aqui a gente vê essa leitura dele travando, ó, saiu de um bloqueio, né, troca, são poucas fintas e a defesa já consegue dobrar nele de novo, né. E aqui ele não tem muito o que fazer. Não tem muita visão de jogo para virar uma bola para cá, por exemplo, que seria uma jogada ideal, né. Esse camisa 5 aqui no perímetro, tá pedindo essa bola aqui com tudo que ele pode, né. Então esse tipo de passe aqui o AJ não costuma fazer com muita frequência nem com muita eficiência. Ele faz de vez em quando, né, porque o volume de jogo dele é altíssimo, então ele tem muito volume, então ele vai acertar de vez em quando algumas leituras, mas essa leitura aqui é bem simples e ele acaba não conseguindo executar, né, porque tem
Basicamente, tem 2 em cima dele, mas tem 5, tem 4 rodeando ele e prestando atenção nele, né. Esse camisa 5 aqui poderia receber essa bola muito livre, muito tranquilo pra tirar um arremesso. Mas ele não tira e não tem saída a não ser tentar uma bandeja que é totalmente falível, né, totalmente ruim, assim. Essa aqui é uma das poucas jogadas que a gente vai ver ele driblar de fato, e isso aqui é raro na tape do EJ Debunça, né. Tem um tweet que eu fiz na Rooks exatamente sobre esse clipe, porque é isso esse é o tipo de jogada que o AD vai precisar desenvolver para que ele consiga vencer de maneiras diferentes. Ele vence na base da força, da fisicalidade, do atleticismo e do trabalho de pés, e tudo isso nele é fantástico, de novo, não são pontos negativos, são pontos astronomicamente positivos, mas na NBA ele vai precisar vencer desse jeito aqui, ó. Olha como ele desequilibra o defensor, ó. Ele põe o defensor em dúvida, porque o defensor tá acompanhando ele, e aqui o defensor se desequilibra. Bate bola, volta, fluidez, e agora ele tira um arremesso muito, mas muito melhor. Se essa bola aqui não caísse, essa bola aqui, mesmo que ela não caísse, seria de longe o melhor arremesso do AJ no jogo, mas de longe, assim, com larga margem. Melhor que aqueles fadeaways, melhor que aquelas bolas de três contestadas, melhor que, enfim, muitas jogadas aqui. Porque ele desafia o defensor a estar em dúvida o tempo inteiro. Para onde ele vai sair? Para a direita, para a esquerda? Ele vai subir para cá, vai subir para lá? Ele vai cortar pra cá, pra cá? Não. Então, ele não sabe por quê. Ele tá desequilibrando. Ó o pé do defensor como se desequilibra. Ó. E tem que voltar. Isso gera vantagem temporal para o AJ Lebantes. O que é vantagem temporal? Não necessariamente ele tem uma vantagem física na quadra de basquete, mas o defensor está 1 ou 2 segundos atrás dele. Para o defensor conseguir acompanhar, ele vai ter que se recuperar, vai ter que tirar aquela vantagem que o AJ criou de agora eu já completei esse drible, vou para o outro, completei esse drible, vou para o outro. Enquanto o defensor ainda está se recuperando, ó, quando a pessoa está se recuperando desse drible, ele já está vindo para o outro. E isso é vantagem temporal. Fisicamente, ele não tem uma grande vantagem aqui, mas o tempo que ele consegue comprar do defensor aqui é fantástico. Porque quando ele sai para o arremesso, ele sai numa velocidade mental muito mais avançada, muito mais adiantada, porque ele criou essa vantagem através dos dribles. Os dribles desequilibraram o defensor. Manter o defensor em desequilíbrio é fundamental a nível de basquete profissional, basquete de NBA. Porque quando você mantém o defensor desequilibrado, você tem vantagem temporal em cima dele. E para você gerar depois a vantagem física, questão de um drible ou dois que você consiga executar com qualidade. Tá bom, pessoal? Então ele conseguiu fazer uma jogadaça aqui. Essa é de longe a melhor jogada da tape dele. Tá bom nessa partida. Quem já viu agora umas boas fintas, né? Um corte pra dentro e consegue executar depois. Isso aqui o AJ fez como poucos, né? Como muito, muito poucos. Aqui também não tem muito segredo. Vai lá dentro com muita facilidade. O segundo tempo vai ser mais problemático, digamos assim, desse ponto de vista, que já começa com uma jogada bem problemática, né. Essa jogada aqui eu não gosto nem um pouco, ela acaba caindo, na minha visão é até falta do EJ aqui, mas a gente vê como, ó, saiu de um bloqueio, atacar um mismatch. Aí você vai me dizer: "Ah, você tá jogando contra um armador, um cara de, sei lá", vamos colocar aqui na melhor das hipóteses, né, 1,93, 1,94 de altura. Ok, o EJ tem 10 centímetros a mais que ele, muito mais envergadura, tudo isso é verdade. Agora quando o AJ vem aqui, a tendência mental dele é dar o ombro, é abaixar o cotovelo, é forçar o jogo na fisicalidade e gerar um arremesso relativamente fácil para ele. Só que, de novo, isso aqui é nível de college. Quando ele chegar na NBA, ele sair do bloqueio e ao invés de encontrar um armador que ninguém lembra o nome, né, que daqui a 2 anos, 3 anos vai ser um profissional sei lá, cara, da saúde, da ciência, do direito, de qualquer área, não vai ser um jogador de NBA, né. Quando ele chegar na NBA, ele vai sair do bloqueio e vai encontrar um Stephen Castle, vai encontrar, sei lá, cara, muitos defensores, um Derrick White, vai encontrar um Alsar Thompson, vai encontrar um Amen Thompson, enfim, vai encontrar uma gama de defensores que o físico não vai ser uma grande vantagem para ele nesse grau. Claro que na NBA também tem jogadores mais baixos, menos atléticos do que ele, né. Ele vai também vencer com o atleticismo dele lá. Mas aqui, ó,
Ele só dá o ombro e vejamos como de novo, olha que a comparação que a gente tem naquela jogada com essa. O defensor aqui tá o tempo inteiro confortável na jogada. Observem os pés do defensor. Observem os pés do defensor o tempo inteiro. Como estão sempre equilibrados, tranquilos e serenos. Por quê? Porque o Edi não força ele a se desequilibrar. O defensor tá lá, ó. Tá lá. Aí ele dá o ombro, na minha visão, até uma falta, porque ele vai direto no peito do cara, né? Não é uma jogada natural aqui, uma trombada natural. E o jogador cai, acaba tirando arremesso. Mas o defensor passou a posse inteira, tranquilo, né? Tranquilo. E o AJ não consegue gerar nenhuma vantagem, que nem temporal, nem física, né? Nem na quadra. A única vantagem que ele criou depois foi quando ele deu uma trombada no cara, o cara caiu, né? Mas, enfim, é uma jogada aqui muito, muito, muito ruim na minha visão, tá bom? Uma transição aqui, ele deve. Não lembro de jogada. Aí é fácil pra cara, né? Aí é muito fácil. Vamos ver aqui mais um pouquinho disso. Essa aqui é mais uma jogada que eu não gosto também, tá? A outra jogada que eu até entendo, mas essa aqui ele usa pouco. Ele usa pouco uma vantagem que ele poderia criar e tá em quadra aberta, é uma das maiores, é, uma das melhores situações que ele joga, né, nessa quadra aberta. E ó, ele vai pra dentro sem nenhum drible, sem nenhuma finta, oferece o lado direito do corpo, né? E tira um arremesso bom, não, a finalização é boa, mas a construção dessa jogada não me agrada nem um pouco, né? Como ele simplesmente abaixa o corpo, vai pra dentro e, de novo, atacando um cara aqui que é obviamente menos atlético, obviamente menos móvel. Basicamente, todo mundo vai ser menos móvel que o Dida antes no college, né? Todo mundo vai ser menos móvel, todo mundo vai ser menos atlético, vai ser menos físico. Vai ter sei lá, né, 10 jogadores no país que tem uma capacidade atlética de disputar com ele. Então, isso vale basicamente para todo mundo, tá? Mas me incomoda como ele aqui só oferece o corpo e tira um arremesso, né? Isso aqui a nível de NBA não é muito interessante na minha visão, tá? Mais uma vez aqui, né, ele acaba sendo de um handoff. Isso aqui é até menos problemático, porque ele sai numa jogada desenhada para ele infiltrar, né? E consegue chegar lá, mas de novo, sem muitos dribles. Né, a gente vê ele driblar muito pouco. Ele poderia muito bem aqui puxar uma jogada individual, né? Puxar uma isolação aqui, ou então, quem sabe, até infiltrar, né, por aqui, até infiltrar por aqui, só que com um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de criação, né? Não necessitar tanto de ir lá dentro, né? Veja de novo, como o defensor tá o tempo inteiro em cima dele. Não há nenhum momento aqui em que o defensor perde essa batalha, né? Tanto que o AJ tem uma finalização bem difícil, né? Ele finaliza caindo pro lado, indo para fora da cesta. Por quê? O defensor passou toda a posse junto com ele, né? Olha lá, ó, toda a posse junto com ele, ombro a ombro, passo a passo. Né? Não tem muito. O defensor não é muito desafiado, tecnicamente falando. Fisicamente falando, sim. Mas na parte de desequilibrar o seu defensor, de manter o seu defensor em desvantagem, aqui a gente vê ele tentar fazer isso, né? Vamos ver o que acontece. Ele não consegue, né? Ele não consegue. Vejamos como nessa jogada ele tenta fazer isso. Ele tenta pela segunda vez na partida. Aqui. Nessa jogada ele tenta fazer essa construção, ó, ele tenta balançar o defensor, mas vejamos como é muito antinatural para ele fazer isso, né? Os movimentos não são fluidos, não são naturais, não são muito, né? O controle de bola dele é um pouco básico para esse nível, né? É um pouco básico. Ele tenta criar a vantagem, mas ele não consegue. O defensor está sempre na frente dele. Ó, ele tenta vir para cá, vir para lá, driblar, e o defensor é como se nada fosse, né, como se nada fosse. Então, esse tipo de jogada é o tipo de jogada que o AJ tem muita dificuldade e que quando ele tenta, ele mostra essa dificuldade que ele tem, né? Ele mostra essa dificuldade que ele tem. Aqui ele tá claro, não é na cabeça do garrafão um espaço mais aberto, né, como naquela outra. Ele tá aqui na zona morta, então ele tá numa situação muito mais encurralada, tem menos espaço para trabalhar e tenta ter algum handle mais desenvolvido, alguma jogada um pouco mais diferente, mas, contudo, porém, o defensor simplesmente não consegue comprar nada disso. Olha o defensor como tá muito bem posicionado.
muito bem posicionado na frente dele, né, fechando todos os espaços. Então, assim, ele tá encurralado, tá tentando achar uma saída, mas não é fácil. Não é fácil para ele achar esse tipo de saída. Ele consegue encontrar outras saídas, de outro gênero, mas nesse tipo de saída há muita dificuldade. Há muita dificuldade. E, de novo, para o nível de NBA, ele precisará encontrar esse tipo de saída com naturalidade, com eficiência, se quiser alcançar outro patamar, outro nível como jogador. Outro nível. Se ele quiser ficar num nível, quer, né? Mas vocês estão me entendendo. Se ele ficar num nível bom, mas não especialíssimo, como a gente imagina que ele pode chegar, o atleticismo será suficiente. A fisicalidade, a força, a vantagem, a explosão, flexibilidade nos quadris, nos joelhos, nos tornozelos, tudo isso. Mas para alcançar aquele patamar aqui, ó, vê como o defensor não compra nada. O defensor não consegue comprar nenhum movimento dele. Ó, tá sempre ali. E aí, quando ele vai tentar sair pro fadeaway, que é a jogada mais, né, nessa meia distância muito tradicional para ele, o defensor acaba roubando a bola e, enfim, ele se embanana todo ali. Tá bom? Uma transiçãozinha aqui, cestinha fácil, e lá se vão muitos pontos, né? E vai ter muito mais agora no final, tá? Esse final de jogo aqui é muito ponto que ele faz. Aqui a gente tem mais uma jogada. Essa aqui eu até gosto um pouco mais, apesar de não ter drible, não ter finta, mas é uma transição, ele tá pegando a defesa em quadra aberta, ele tem que ir pra dentro mesmo, sem muita enrolação. Aí conseguiu uma boa jogada. Vamos ver aqui mais uma situação de meia quadra. Aqui que começa a complicar pra ele, né? Aqui começa a complicar. Vamos ver aqui. Essa jogada aqui é bem nonsense, né? Bem nonsense. Ele sai num bloqueio. Essa aqui, ó. Vamos ver essa aqui. Ele sai num bloqueio. Os defensores se embolam um pouco ali na leitura, não sabem se vão, se trocam, se fazem uma blitz, se o que é que eles fazem. Só que o AJ também não se motiva muito a tentar tirar um coelho da cartola, além de um pull-up meio que de graça, sabe? Ele só vem aqui e tira. Não sei muito por quê, porque tem dois caras em cima dele, querendo ou não, um bem pertinho aqui, bem pertinho, e outro saindo para bloquear. Então, esse tipo de arremesso, ainda mais considerando isso aqui, né? Considerando esse espaço que ele tem aqui para trabalhar nesse tipo de passe, seria, creio eu, muito mais interessante, muito mais inteligente, né? Muito mais inteligente. Ele tá uma dobra muito mal feita, é verdade, mas aí o problema é da defesa, não é dele, né? E se ele consegue tirar um passe aqui, né? Nesse momento seria um passe perfeito. Um passe perfeito. Nesse momento aqui, ó. Um passe excepcional, né? Se ele consegue achar esse passe. Mas ele nem olha pro defensor. Nem olha. Ele nem pensa pro arremessador, perdão. Ele nem cogita a possibilidade de arremessar, de passar a bola. E aí ele tira um arremesso de três meio, enfim, né, muito sem sentido pra mim. Mais uma vez ele indo pra dentro e a gente percebe que até nas infiltrações, ele não, como é que se diz? Ele não consegue, hã, ele não se propõe muito a fintas diferentes, né. É basicamente aqui, ó, opa, é basicamente aqui, bater bola, esperar um pouquinho e atacar o garrafão. Abaixa o cotovelo e vai pra cima. Né, abaixa o cotovelo e vai pra cima. Isso aqui funciona? Funciona, a gente já viu ele fazer isso aqui no jogo algumas vezes, mas não é o tipo de coisa que você quer ver consistentemente a nível de NBA, né. Pouca finta, pouco drible, pouca um pacote de dribles muito raso, né, muito raso mesmo, tá. E lá se vão já 32 pontos, ainda faltam 7 mais ou menos aí. Mais uma transição, aqui ele vai pra cima de novo e não coloca nenhum, aqui tem a falta, né, mas é de novo muita muita coisa básica, né, esse tipo de infiltração. Ó, bate bola, oferece o cotovelo, né, protege, sofre a falta
e vai pra cima. Essa capacidade dele de cavar faltas pra mim é fantástica, tá? Eu adoro isso nele, adoro. Acho simplesmente brilhante. Mas, contudo, porém, enfim, mais uma jogada de meia quadra, vamos ver o que que acontece aqui. Essa aqui é mais uma jogada extremamente sintomática, extremamente sintomática. Extremamente. Esse tipo de jogada aqui na NBA, meu amigo, acredita em mim, não vai funcionar, não a longo prazo, não de forma consistente, tá? Não de forma consistente. Não é o tipo de coisa não é o tipo de coisa que você quer replicar na NBA 20 vezes no jogo, 15 vezes no jogo, 10 vezes no jogo. Você quer fazer isso uma vez quando você precisar. Não é o tipo de coisa que você vai ver, que você precisa ver, né, o tempo inteiro. Então aqui ele sai um bloqueio novamente, ataca um cara mais baixo, menos móvel, menos ágil do que ele, e ele, de novo, não mostra nenhum nenhuma criatividade para desequilibrar o defensor. Bate bola de maneira bem simples, oferece o ombro para poder criar essa separação, ó. Ó, o ombro, empurrou aqui, né, de uma maneira legal, não é uma falta, mas ofereceu o ombro para gerar essa separação, por quê? Porque com o drible ele não conseguiu, ó. Bateu bola, mas é uma batida de bola normal, ele passou a bola por debaixo da perna, né. E aí o quê? O defensor dele tá aqui super equilibrado. Bem tranquilo na frente dele. Então, não tem nenhum tipo de vantagem física nem temporal aqui para ele. Então ele precisa dar o ombro, gerar essa vantagem, só que depois a leitura dele é ir para cima com não sei muito bem o quê, né. E aí ele vai para cima do defensor, trava, porque de novo o defensor está totalmente na frente dele. Isso aqui é uma essa posse até aqui é uma vitória na defesa. O defensor está engolindo o Jalen Brunson nessa jogada, né. E aí agora ele faz o quê? Precisa, né, sair aqui, sai, só que não tem de novo nenhum tipo de vantagem, nem física, nem nada, entendeu? Não conseguiu, ele procura várias vezes para criar vantagem, não consegue de um jeito, não consegue de outro, e aí ele precisa tirar um fade away, né, que na minha visão nem precisaria, né, a jogada certa aqui era um passe, tira um passe aqui para o camisa 30, um passe para o camisa 6, alguma coisa, mas não tenta esse arremesso aqui, porque não é esse tipo de coisa que você vai vencer na NBA. Ele consegue acertar a bola? Consegue. A gente vai olhar nos números, nos highlights, no cômputo geral da partida e vai falar: bom, uma jogada ótima, né? Mas nas nuances, nos detalhes, esse defensor aqui, eu não sei o nome dele, não, confesso que não me lembro, é, deu uma aula em cima do J.D. Bunts. E a questão aqui não é nem que ele deu uma aula do tipo, nossa, o defensor fez um absurdo em cima dele. É que ele não consegue desafiar o defensor tanto a ponto do defensor precisar se esforçar muito para encurralá-lo, sabe? Encurralar ele. O defensor não precisa se esforçar muito para encurralar. Não é como se o defensor tivesse feito milagres. O defensor só ficou na frente dele, em todos os momentos. Ele conseguiu tirar um fadeaway porque ele é muito habilidoso, é muito talentoso e vai fazer isso. Mas, né, como a gente tem dito, não é esse tipo de coisa que é ótimo de se ver a nível de NBA. Tá bom, meus amigos? Então é isso, meu povo. Esse é o vídeo. Analisamos aqui basicamente 40 pontos do EJ Levant. Ah, e é isso, né? Não quis fazer esse vídeo de novo com o intuito de falar algo que, enfim, possa diminuir o valor dele como prospecto. Para mim, ele continua sendo um prospecto fantástico, mesmo com essas dificuldades, porque são coisas que podem ser melhoradas. Mas, como eu falei, por todo o processo, desde outubro, novembro até aqui, como nós aqui na Lux, eu, o Gui, o Arthur temos falado por muitos e muitos meses, a gente pensa que essas dificuldades aqui do ID Lebantes são mais graves e bem mais sérias do que as pessoas estão comentando e estão falando, né? Eu, nesse momento, não consigo ver um cara que ofensivamente, na questão de pontuar, é tão versátil, é tão poderoso assim. Ele tem muito poder nas suas capacidades e pontos positivos, mas a sua construção ofensiva, as nuances do seu jogo ainda são um pouco rasas quando a gente pensa em coisas de criatividade, de dribles, de finta. A gente vê aqui que dos 40 pontos que ele fez, das inúmeras cestas, das inúmeras jogadas, a gente teve
2 jogadas em que ele realmente tentou driblar, bater bola, colocar ela no chão e desequilibrar o seu defensor. 2. Uma ele conseguiu, porque ele estava aqui na cabeça do garrafão, estava um pouco mais aberto, vindo de fora para dentro, né, do garra da do perímetro para o garrafão, pegando a defesa de frente, onde normalmente é mais fácil de se construir, essa jogada aqui exatamente, né. E na outra ele fez já no segundo tempo, na zona morta, e ele foi totalmente encurralado e não conseguiu criar absolutamente nada, né. Todas as outras têm fintas, cortes, mas dribles, um pacote de dribles vasto, uma handles mais avançados, um controle de bola mais, eh, desequilibrante, não foi o que a gente viu aqui, nem nessa jogada, por exemplo, né. Enfim, vocês viram toda a tape comigo. É isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido o ponto do vídeo, e é isso. Que o AJ possa melhorar, possa crescer, evoluir, porque ele tem margem demais para isso. E é isso, voltamos em breve, não sei se com mais um vídeo, talvez não, talvez sim, tá bom? Mas é isso. Estamos juntos e ficamos juntos sempre. Demorou? Valeu, rapaziada, tamo junto.